abençoe em nome de Jesus. El Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Estamos aqui no canal 47.1, Estamos aquí en el canal 47.1, Victoria TV. Victoria TV. Nessa noite eu quero falar sobre um assunto muito importante En esta noche yo quiero hablar sobre un asunto muy importante e dividi-lo em dois aspectos. y dividirlo en dos partes. Primeira parte que eu quero falar Primera parte, yo quiero hablar é sobre a necessidade de cuidarmos sobre la necesidad de cuidarnos para não fazermos um juízo precipitado, errado. para no hacer un juicio precipitado y errado. Na segunda parte eu quero falar sobre a necessidade La segunda parte, yo quiero hablar sobre la necesidad de cuidarmos com a aparência do mal, de cuidarnos con la apariencia humana a aparência del mal. o con la apariencia del mal. Exatamente, precisamos analisar esses dois aspectos hoje. Exactamente, necesitamos analizar esos dos aspectos hoy. Nesses dias atuais, En estos días actuales exatamente, temos as redes sociais tenemos las redes sociales que dão ampla possibilidade que dan una amplia posibilidad das pessoas falarem aquilo que querem, de las personas que hablen aquello que quieren, aquilo que vem em sua mente, aquello que tienen en su mente, aquilo que vem ao seu coração, aquello que ven en su corazón, tudo que desejar, tudo que pensar, as pessoas colocam para fora. todo lo que desean, todo lo que quieren, lo colocan para afuera. As redes sociais dão uma ampla liberdade Las redes sociales dan una amplia libertad e uma ampla possibilidade de isso acontecer. y una amplia posibilidad de que esto pase. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Esto tiene un lado bueno y un lado malo. Também vemos nas redes sociais También vemos las redes sociales que há muitas pessoas se machucando, que muchas personas se van, se machucam, se lastimam se lastiman uma contra as outras, una con otra em palavras, en palabras, ferem umas às outras, ferir, causar uma lastimadura. se hieren unas a otras, Exato. E isso é muito triste. y esto es muy triste. E muitas pessoas fazem isto Y muchas personas hacen esto porque às vezes elas olham para uma situação, porque a veces ellas ven para una situación, elas miram algo que está acontecendo ellos ven algo que está pasando, e interpretam da sua forma, lo interpretan de su manera, da maneira que os olhos estão mostrando para ela. de la manera que sus ojos lo están viendo, Mas nem sempre pero no siempre aquilo que os nossos olhos estão vendo aquello que nuestros ojos están viendo é a verdade, es la verdad, ou ao menos é toda a verdade. o por lo menos no es toda la verdad. Muitas vezes aquilo que escutamos Muchas veces aquello que escuchamos não é a verdade, no es verdad ou não é toda a verdade. o no es toda la verdad. Precisamos colocar muita atenção Necesitamos poner mucha atención para não termos um entendimento falso sobre as coisas para no tener un entendimiento erróneo de las cosas e fazermos um juízo errado, y hacer un juicio malo, equivocado, precipitado. Precisamos cuidar. Necesitamos cuidar. Eu quero ler no Evangelho de João, Yo quiero leer el Evangelio de Juan, capítulo 7, capítulo 7, no versículo 24. en el versículo 24. Neste texto, En ese texto, Jesus está falando com os judeus, Jesús está hablando con Dios, com os judeus, con los judíos, perdón, porque eles estavam interpretando as coisas porque ellos estaban interpretando las cosas de uma forma errada, de una forma errónea, exatamente uma forma mala, una forma mal, não era correta. no era correcta. E Jesus estava explicando para eles. Y Jesús estaba explicando para ellos. Vamos ler agora o texto, então. Vamos a leer ahora el texto. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Não julgueis segundo No juzguéis según a aparência. la apariencia É aquilo que aparenta ser. de aquello que aparenta ser, Você está vendo, que usted está viendo, está diante dos teus olhos. está delante de sus ojos. O seu coração pode se convencer daquilo que está vendo,
convencer-se, convencerse de aquello que está viendo, estar convicto que aquela é a verdade. estar seguro de que eso es la verdad. Mas na verdade é só a aparência, Mas la verdad es solo apariencia, porque aquela não é toda a verdade do fato. porque aquello no es toda la verdad de lo que está pasando. Mas julgai segundo a reta justiça. Mas juzgáis según el justo juicio, Justo, reto, justo, recto. preciso, Preciso. correto. Jesus disse para ter atenção em relação a isto. Jesús dice, pon atención con relación a esto. Aqui a palavra aparência, Aquí la palabra apariencia, do original grego, en el original griego, é opsin. es opsin. É aquilo que se pensa ser verdadeiro, Es aquello que se piensa a ser verdadero, mas que não é necessariamente assim. pero que no necesariamente es así, Visto que se baseia sobre mera aparência ya que se basa en la mera apariencia e uma forma externa. y la forma externa. Não é a essência, No es la esencia, mas é uma forma externa, más es una forma externa o que apenas aparenta. que apenas aparenta. E Jesus alerta: não julgueis desta forma. Y Jesús alerta, no juzguéis de esta forma, Não olhe para uma situação no veas para una situación e a partir dos seus olhos y a partir de tus ojos tenha um julgamento determinado tengas un juicio determinado sobre aquilo que você está vendo. sobre aquello que estás viendo. Porque muitas vezes aquilo que estamos vendo Porque muchas veces aquello que estamos viendo é só uma parte es solo una parte de toda a verdade. de toda la verdad. Eu me lembro de algumas situações que aconteceram comigo Yo me recuerdo de algunas situaciones que pasaron conmigo. e eu quero passar agora a trazer alguns exemplos Yo quiero pasar ahora a traer unos ejemplos que vão ilustrar de uma forma mais prática que van a ilustrar de una forma más práctica sobre o que eu estou falando. sobre lo que estoy hablando. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu trabalhei num supermercado Un ejemplo es muchos años atrás yo trabajé en un supermercado. e eu estava caminhando Yo estaba caminando e passou por mim o meu chefe, y pasó por mí uno de los jefes o meu manager, e ele passou por mim e me deu um papel, y él pasó conmigo y me dio un papel passou por mim e me deu um papel pequeno. y me dio un papel pequeño. E eu nem sabia o que era. Yo no sabía qué era. Eu peguei, mirei, e eu mirei o papel Yo miré el papel e falava sobre arquitetura e construção de y, casas. y hablaba sobre arquitectura y construcción de casas. E brincou, bromeou comigo. Y bromeó conmigo. Ah, quando você fazer sua casa, toma, faça com isso. Cuando usted va a hacer su casa, tome. E eu olhei aquele papel e coloquei no bolso. Yo vi que era el papel y lo puse en mi bolso. E depois joguei fora, no lixo, Después yo lo tiré na basura. a la basura. Uma muchacha que trabalhava no caixa, Una muchacha que trabajaba, uma mulher que trabalhava no caixa, ela mirou quando ele deu o papel para mim. ella vio cuando él dio el papel para mí. E depois ela me chamou Y después ella me llamó e perguntou, e falou, e falou: y ella dijo, papel, alguma garota, alguma muchacha escreveu para você alguma coisa, é um recado. y dijo, el papel, alguna muchacha escribió un recado para usted. E eu, não é isso, é um papel que ele me deu ali que falava sobre construções de casas. No, yo le dije, no, es un papel que me dio que hablaba sobre construcción de casas. E ela começou a rir. Y ella comenzó a reír. E ela continuou falando, não, eu vi, era um bilhete, alguém te entregou, era de uma mulher, era de uma muchacha. Y ella continuó diciendo que era un papel que ella vio que le había entregado para una muchacha. Ela tinha certeza na mente dela. Ella estaba segura de lo que estaba viendo. Ela acreditava que eu tinha ganhado um papel com alguma coisa escrita de uma mulher, de uma garota, de alguém. Ella decía que a mí me habían dado un papel que era de una mujer. E quanto mais eu dizia que não, Y entre más decía yo que no, e ela mais se convencia que era um papel de um recado. y ella más se convencía que era el papel de una muchacha. E eu não tinha mais em meu bolso para mostrar para ela. Yo no lo tenía más en mi bolso para mostrárselo.
O papel que eu tinha era um simples papel de construção de casas. El papel que yo tenía era un simple papel de construcción de casas. Mas no coração dela era um papel de um recado de uma mulher. Pero en el corazón de ella era el papel de un recado de una mujer. Terminou a história que eu saí para voltar a trabalhar e ela continuou rindo, acreditando naquilo. Y terminó que yo salí a trabajar y ella continuó riéndose pensando lo mismo. Ela estava certa disso. Ella estaba segura de eso. Ela viu. Ella vio. Ela viu receber um papel. Ella vio, recibió un papel. Ela viu quando meu chefe sorriu quando me entregou o papel. Ella vio cuando el jefe sonrió al entregarme el papel. Ela viu quando ele falou alguma coisa para mim. Ella vio cuando él habló una cosa para mí. Ela viu que quando eu olhei o papel, eu sorri também. Ella vio que cuando yo vi el papel sonreí también. E guardei no bolso. Y guardé en la bolsa. Então ela estava certa do que ela viu. Entonces ella estaba cierta de lo que ella vio. Só que ela viu uma parte da verdade. Solo que ella vio una parte de la verdad. Ela não viu toda a verdade. Ella no vio toda la verdad. E quando você olha para uma parte da verdade, Y cuando una persona ve solo una parte de la verdad, você não consegue enxergar o todo. usted no puede ver todo. Uma parte da verdade Una parte de la verdad é uma completa es mentira. una completa mentira. A verdade é 100%. La verdad es 100%. Se for 99% é uma mentira. Si es un 99% es una mentira. Ela estava certa do que ela enxergou, Ella estaba segura de que Do de que lo ela que mirou. vio, de lo que vio, mas não era verdade. pero no era verdad. Aparenta Aparentemente, ser alguma coisa, aparente ser algo, mas não é. pero no es. Precisamos cuidar com o falso julgamento. Necesitamos cuidar con un falso juicio. Precisamos atentar, prestar atenção. Necesitamos poner atención. Eu me lembro também que certa vez eu estava na igreja Un ejemplo también que yo estaba en la iglesia e eu escutei uma vez um pastor explicar uma situação que se passou com ele. yo escuché que un pastor explicó de una situación que pasó con él. Ele estava caminhando num dia muito quente, Él estaba caminando en un día normal, muito caliente, muy caliente, e ele estava com sede, y él tenía sed. e ele separou como mini market, Y él, supermercado. y él se paró como en un supermercado. Em Brasil chamamos de bar, de bar. En Brasil le llamamos bar. E ele pediu, por favor, me consegue um copo de água? Y él pidió, por favor, ¿me puede dar un poco de agua? E era esse tipo de bar que vendia bebidas fortes, como tequila, em México, cachaça no Brasil, esse tipo de coisa. Y era un lugar donde vendían bebidas fuertes como tequila, como... Bebidas alcohol. assim. Mas ele estava com sede, ele só precisava um copo de água. Pero él estaba consciente, él necesitaba un poco de agua. Estava com sede. O estaba con sed y necesitaba un vaso de agua. E pediu. Y pidió. E elas deram para ele num copo pequeno. Y ellos dieron para él en una copa pequeña. Pequeno. No mesmo copo que se toma a cachaça em Brasil. Y es el mismo vaso que donde se toma como tequila en Brasil. Pequeno, chiquito. Pequeño. Foi o copo que deram para ele beber. Fue la copa que le dieron para él que pudiera beber. Ele bebeu, estava com sede. Él bebió, estaba con sed. E quando ele estava bebendo, Y cuando él estaba bebiendo, passou uma persona na porta do bar, y pasó una persona en la puerta del bar, cristiana, que conhecia ele. cristiana, que lo conocía. E na hora que ele estava tomando, Y en la hora que él estaba tomando, aquela pessoa parou e mirou. aquella persona se paró y lo vio. E viu ele tomando Y vio a él tomando naquele copinho pequeno. en aquella copa pequeña. E saiu. Y salió. E depois eles conversaram. Y después conversaron. Eu creio. Yo creo. Ele não falou sobre como se sucedeu depois. Él no habló de qué es lo que pasó después. Mas naquele momento que a pessoa mirou ele, Mas en aquel momento que la persona lo vio, a pessoa ficou apavorada. la persona quedó espantada. Por quê? ¿Por qué? Porque mirou o pastor Porque miró al pastor dentro do bar, dentro del bar tomando aquele líquido branco, tomando aquel líquido blanco transparente, transparente, igual cachaça. igual que el Tequila. tequila.
naquele copinho pequeno em que se toma tequila. en aquella copa pequeña que se toma el tequila. Ela mirou, Él la vio, ela viu. él la vio. Não foi outro que contou para No ela. fue alguien que le contó. A persona viu. La persona vio. O pastor estava bebendo, El pastor estaba bebiendo, mas a verdade é que ela não sabia pero la verdad no sabía que ele estava com sede, que él estaba con sed, que ele pediu água. que él pidió agua. E o que ele estava bebendo era nada mais do que água. Y lo que él estaba bebiendo no era nada más que agua. E ele não pediu para beber naquele copo pequeno, Y él no pidió para beber en aquella copa pequeña, mas foi o copo que deram para ele más beber. fue la copa que le dieron para que él bebiera. A aparência, La apariencia julgar as coisas de uma forma precipitada, es juzgar las cosas de una forma precipitada. é perigoso. Es peligroso. Você está vendo, Usted está viendo. você está certo daquilo que você está vendo, Usted está seguro de lo que está viendo. mas aquela não é toda a verdade. Pero aquella no es toda la verdad. Podemos estar pecando Podemos estar pecando contra Deus, contra Dios, contra o próximo contra el prójimo e acarretando o juízo de Deus sobre a nossa vida. y acarreando juicio de Dios en nuestra vida. Tomando, Tomando. acarretando o juízo de Deus sobre nós outros. Tomando juicio sobre nosotros. Quando nós julgamos ao próximo Para nosotros, cuando nosotros juzgamos al prójimo de uma forma de precipitada, una forma precipitada, leviana, ligera, ligeira, é muito perigoso. es muy peligroso. Precisamos ter atenção. Necesitamos poner atención Nem tudo que estamos vendo, en todo lo que estamos viendo, nem tudo que estamos mirando ni todo lo que estamos viendo é toda a es verdade. toda la verdad. Pode ser apenas uma parte da verdade. Puede ser apenas una parte de la verdad. Eu me lembro de um outro momento Yo le doy un ejemplo en otro momento. que eu trabalhava num outro lugar, não era mais no mercado. Yo trabajaba en otro lugar, no era más en el mercado. E eu e meus colegas de trabalho Y yo y unos colegas del trabajo saímos para a rua, para as calles, sabe? salimos hacia las calles Para fazer um trabalho externo. para hacer un trabajo externo. E quando estávamos lá, Y cuando ya estábamos ahí, dos meus colegas de trabalho, deles, uno de mis compañeros de trabajo fez uma coisa que não nos pareceu correta. hizo una cosa que no nos pareció correcta. E nós falamos para ele: Y nosotros hablamos con él. olha, não concordamos, não está certo isso que tu está fazendo dessa maneira. Oye, no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo. Né? Eu me manifestei, eu falei para ele. Yo me manifesté y hablé para él. Alguns outros colegas também falaram Algunos otros colegas también hablaron. isso. Mas quando nós voltamos para o nosso trabalho, para o local de trabalho, Mas cuando nosotros nos Volvemos. regresamos para el local, exatamente. Uma outra pessoa foi falar para o chefe sobre o que se passou. otra persona fue a hablar con el jefe por lo que pasó. Não fui eu que fui falar, No fui yo quien fue a hablar, foi uma outra pessoa fue otra persona que estava junto com nós outros. que estaba junto con nosotros. E aí o chefe chamou ele e conversou com ele. Y ahí el jefe le llamó y habló con él. Depois disto, Después de esto, ele foi falar comigo. después de eso, él fue a hablar conmigo. Ele foi dizer: por que tu foi falar com ele? Él dijo, ¿por qué fuiste a hablar con él? Por que tu foi comentar com ele algo que aconteceu? ¿Por qué fuiste a hablar con él algo que pasó? Ele tinha certeza que era eu que tinha falado para o chefe. Él tenía la seguridad de que yo había hablado con el jefe, Porque fui eu que me manifestei antes porque fui yo quien me manifesté antes e falei para ele aquilo que eu achava. y hablé con él aquello que estaba mal. E depois que eu falei, os outros também concordaram. Y después hablé con los otros y los otros también estuvieron de acuerdo. E porque eu tomei a frente de falar com ele, Y porque yo tuve el frente, decisión. la decisión de ponerme enfrente y hablar con él, ele tinha certeza que era eu que tinha ido falar com o chefe. él tenía la seguridad de que yo había ido a hablar con el jefe. E não foi isso que aconteceu. Y no fue así como pasó. Foi uma outra pessoa que, quando chegou, foi falar com o chefe. Fue otra persona que cuando llegó fue a hablar con el jefe. E eu falei para ele: não fui eu que falei. Yo le dije a él, no fui yo quien habló. O que eu necessitava falar para ti, eu falei para ti. Lo que yo tenía que hablar para ti, yo hablé para ti. Não falei para ele. No hablé para él. Ele tinha certeza que era eu. Él tenía la seguridad de que era yo, Porque fui eu que falei para ele lá fora. porque fui yo quien habló con él afuera. Mas não era.
pero no era. Foi outra pessoa que falou com o Fue chefe. otra persona quien habló con el jefe. Então ele achava que era eu porque eu tinha me manifestado para ele. Entonces él pensaba que era yo porque yo había hablado con él. Mais um julgamento precipitado. Eso fue un juicio precipitado. É um exemplo de que olhamos uma situação Es un ejemplo de que vemos una situación e achamos que a situação é desta maneira. y pensamos que la situación es de esta manera, Mas não é desta maneira. pero no es de esta manera. É diferente. Es diferente. Temos que ter cuidado, Tenemos que tener cuidado, atenção, atención, para não julgarmos para no juzgarnos segundo a aparência. según la apariencia. A aparência engana. La apariencia engaña. É somente uma forma externa. Es solamente una forma externa. Precisamos saber o todo. Necesitamos saber todo. E às vezes é muito difícil saber o todo. Y a veces es muy difícil saberlo todo. Precisamos ter temor de Deus. Necesitamos tener temor de Dios. Buscar sabedoria dos céus Buscar sabiduría de Dios. e entendimento. Entendimiento. Há um outro exemplo também que eu me lembro, Hay otro ejemplo también que eu me recordo. que yo me acuerdo. Eu estava no supermercado, eu e minha esposa, Yo estaba en el supermercado con mi esposa há muitos anos atrás, muchos años atrás, uns 4 anos talvez. 4 años atrás. E era um dia de muita chuva. Y era un día que llovía mucho. E quando estávamos saindo do supermercado para ir para o carro, Y cuando estábamos en el supermercado para ir para el carro, eu disse para ela, yo le dije a ella, espera aqui que eu vou lá trazer o carro para que tu não se molhe. espérate aquí, yo voy a ir por el carro para que tú no te mojes. E aí eu peguei o guarda-chuva, a umbrella, Yo puse un paraguas e fui até o carro. y fui al carro. Quando eu estava indo, Cuando estaba yendo, um senhor estava vindo. un señor estaba viniendo E ele olhou quando eu deixei ela ali e eu saí. y él vio cuando yo dejé a mi esposa y yo me fui. E ele me mirou como se estivesse quase bravo. Y él me vio con cara de enojado. E os seus olhos estavam quase que falando. Y sus ojos estaban más que hablando. Você não tem vergonha? ¿Usted no tiene vergüenza? Deixa a esposa na porta do supermercado com esta chuva ¿Dejar a su esposa en la puerta del supermercado con esta lluvia? e vai com o guarda-chuva para o carro? ¿Y va con el paraguas al carro? Deixa a esposa para trás Regresa a su esposa para atrás. e vai tranquilo? Y vaya tranquilo. Não tem vergonha? ¿No tiene O vergüenza? que é isto? ¿Por qué hace eso? E ele ficou me mirando e eu segui. Él se me quedó viendo y yo seguí. Porque ele estava vendo alguém caminhando e deixando a esposa para trás. Porque él estaba viendo a alguien caminando que dejó a su esposa para atrás. Para se molhar num dia de chuva. Para resguardarse de la lluvia. Não, para que ela se molhe num O dia de chuva. para que ella se moje en la lluvia. Aos olhos dele, era isso que ele estava vendo. Los ojos de él eran lo que estaban viendo. Mas essa não era toda a verdade. Pero esa no era la verdad. Porque a verdade é que eu estava indo para o carro Porque la verdad era que yo estaba yendo para el carro. para trazer o carro para que a minha esposa não se molhasse. Para que trajera el carro para que mi esposa no se mojara. Ele conhecia a verdade, ele conhecia até somente aquilo que ele estava enxergando. Él conocía solo lo que él estaba viendo. Só o que ele mirava naquele momento. Solo lo que él miraba en ese momento. E ele fez um julgamento naquele momento. Y él hizo su juicio en ese momento. Os seus olhos estavam falando. Sus ojos estaban hablando. Ele tinha certeza que eu estava despreocupado, não estava me importando com a minha esposa. Él tenía la seguridad de que yo no me estaba importando lo de mi esposa. E essa não era a verdade. Y eso no era verdad. Era bem o oposto, o contrário, o reverso. Era todo lo opuesto. Eu estava muito preocupado com que ela não se molhasse. Yo estaba muy preocupado con que ella no se mojara. Veja como pode ser às vezes fácil. Vea cómo las cosas pueden Às vezes a veces podem ser fácil pueden ser fácil para termos uma interpretação errada. para tener una interpretación falsa. Muitas vezes a imagem traduz alguma coisa, Muchas veces una imagen traduce una cosa, mas não está traduzindo a verdade da situação. pero no está traduciendo la verdad de la situación. Precisamos colocar atenção, Necesitamos poner atención ter temor de Deus del temor de Dios e cuidarmos para não fazermos um falso juízo. y cuidarnos para no hacer un falso juicio. Eu escutei uma vez uma história Yo escuché una vez una historia que aconteceu lá no Brasil. que pasó en Brasil.
Essa história é muito conhecida, muitos falam sobre ela lá. Es una historia muy conocida, mucha gente habla sobre ella. Havia certa vez um pastor Había una vez un pastor que cuidava da sua igreja, tinha sua família, que cuidaba de su iglesia, cuidaba de su familia. e havia uma moça da igreja que gostava dele, Y había una chica de la iglesia que le gustaba do pastor. le gustaba el pastor. Olhava para ele e se imaginava como amante dele. Y él lo veía y ella se imaginaba como amante de él. Ele era um homem casado, fiel Él era un hombre casado, fiel. a Deus, fiel à sua família, sua Fiel, esposa. fiel a Dios, fiel a su familia, a su esposa. Mas aquela moça alimentava um sentimento maligno Pero ella alimentaba un sentimiento maligno dentro do coração dela. dentro de su corazón. E por muito tempo ela ficou com aquilo aqui dentro, Y por mucho tiempo ella tuvo eso ahí adentro e o pastor nunca deu abertura alguma para ela. y el pastor nunca dio una abertura para eso. E um dia Y un día o pastor precisou fazer uma cirurgia no hospital. el pastor necesitó que le hicieran una cirugía en el hospital. E durante essa cirurgia ele precisou tomar anestesia para ser sedado. Y él necesitó tener anestesia para ser sedado. E ele estava sedado na cama depois da cirurgia, dormindo. Y él estaba sedado en la cama después de la cirugía. E aquela moça Y aquella chica trabalhava no hospital. trabajaba en el hospital. E ela conseguiu entrar na sala onde ele estava. Y ella consiguió entrar a la sala donde él estaba. E ela pegou e tirou o lençol, né, de cima dele. Y ella se quitó, Quitou o lençol que estava sobre ele. quitó la bata que estaba sobre él. E ela viu o seu corpo Y ella vio su cuerpo desnudo. Exatamente. E ele estava desacordado por causa da anestesia. Él estaba dormido por causa de la anestesia. E aquela moça depois levantou uma calúnia sobre a vida daquele pastor. Y aquella chica después levantó una calumnia Sobre la vida del pastor, de él. sobre el pastor. Ela disse para todos na igreja, para a esposa do pastor, Ella dice para todos en la iglesia, para la esposa del pastor, que os dois tinham um caso, eram amantes. que ellos dos tenían una relación, eran amantes. E ela disse, e eu vou provar isto. Y ella dice, yo voy a probarte esto. E a prova é que ele tem um sinal, sabes? Uma marca, um sinal em sua parte íntima. Y la prueba es que él tiene un lunar en la parte íntima. Como um sinal. E todos ficaram aterrorizados. A sua esposa, a esposa dele, ficou assombrada. Y todos quedaron aterrados, su esposa quedó asombrada. Porque o que ela falou era verdade. Porque lo que ella habló era verdad. Era parte da verdade. Era parte de la verdad. Porque ele tinha um sinal na sua parte íntima. Porque él tenía un lunar en su parte íntima. E ela descobriu isso porque ela se aproveitou daquela situação que ele estava no hospital dormindo. Y ella sabía eso porque ella se aprovechó en aquel hospital donde él estaba sedado. E ela inventou essa grande calúnia sobre a vida desse pastor. Y ella inventó esa grande calumnia sobre la vida del pastor. E a esposa do pastor acreditou na moça. Y la esposa del pastor le creyó a la chica. Porque ela pensou, como ela pode saber sobre esse sinal que ele tem? Porque ella pensó, ¿cómo puede saber acerca del lunar? É verdade o que ela está dizendo. Es verdad lo que está diciendo. Os dois têm uma relação, um caso Los dos tienen una relación, un caso extraconjugal. extraconyugal. E ali ele perdeu a família, Y ahí él perdió la familia, o ministério, a igreja. el ministerio, la iglesia. Muito triste a situação. Muy triste situación. A aparência do mal, La apariencia del mal por causa de um julgamento errado. por causa de un juicio errado. Ela levantou uma calúnia Ella levantó una calumnia e aos olhos de todos ante los ojos de todos. não tinha como provar que ele era inocente. No tenía cómo probar que él era inocente. Somente ele e Deus sabiam da verdade. Solamente él y Dios sabían la verdad. Ninguém mais. Nadie más.
E ali foi uma situação triste, terrível que se passou com este pastor. Y ahí fue una situación triste, terrible lo que pasó con este pastor. Contam que quando esse pastor já era muito idoso, essa mulher que levantou a calúnia se arrependeu, pediu perdão. Cuentan que esa persona que levantó la calumnia después le pidió perdón al pastor. Mas infelizmente já tinha criado destruição no ministério, na família dele, por muito tempo. Pero desafortunadamente ya había destruido la familia y el ministerio. Então é muito sério aquilo que tu estás vendo, estás escutando. Entonces es muy serio aquello que estás viendo, que estás escuchando. Mas não é toda a verdade. Pero no es toda la verdad. É somente uma parte da Es verdade. solamente una parte de la verdad. Precisamos ter temor do Senhor Necesitamos tener temor del Señor para não cair num falso julgamento para no caer en un falso juicio leviano. liviano. Uma vez eu vi uma imagem, Una vez yo vi una imagen, um desenho, un- desenho como um cartoon no una papel. caricatura. Uma caricatura. E era pessoas sentadas no banco do avião, Eran personas sentadas en un asiento de un avión no avião, e havia uma criança atrás conversando com a sua mãe. y había un niño atrás platicando con su mamá No banco de trás. en el asiento de atrás. E a criança estava com um avião pequenininho, um avião, El niño estaba con un avión pequeño e a asa do avião dele quebrou. y la ala de del avión de él se Isso, quebró. sabe? A asa quebrou. Se quebró. E ele falou para a mãe dele: Y él habló para la mamá de él. Mãe, a asa está quebrada, a asa quebrou. Ma, la ala se quebró, la ala está quebrada. E os dois homens que estavam sentados na frente Y los dos hombres que estaban sentados al frente escutaram. escucharon. E o olho deles ficou desse tamanho. Y sus ojos se hicieron grandotes de este tamaño. Eles escutaram a criança dizendo: a asa quebrou. Ellos estaban escuchando lo que habían dicho, la ala se quebró. E eles estavam certos que a asa do avião se quebrou. Y ellos estaban seguros de que el ala del avión se quebró. Que a asa que se quebrou era a asa do avião em que eles estavam. Que ellos pensaron que el ala del avión que estaban ellos volando. Eles escutaram Ellos escucharon pessoalmente, textualmente, personalmente. personalmente. Eles tinham a certeza do que eles escutaram. Ellos estaban seguros de lo que habían escuchado. A asa do avião estava quebrada. La asa del avión estaba quebrada. É certo. Es cierto, Só que o que eles estavam escutando solo lo que ellos estaban escuchando não era toda a verdade. no era toda la verdad. Não se referia à asa do avião em que eles estavam, No se refería a la asa del avión, de la ala del avión que ellos estaban. mas se referia à asa do avião da criança, de brinquedo. Pero él se refería a la ala del avión que el niño tenía. E o perigo de uma pessoa escutar uma coisa, mas não significar aquilo que ela está escutando. Y el peligro de una persona que escucha algo no es necesariamente lo que está escuchando. Nem sempre aquilo que tu escuta é toda a verdade. No siempre lo que tú escuchas es toda la verdad. Quem conhece a verdade toda é Deus. Quien conoce la verdad, toda la verdad es Dios. Precisamos poner atenção nas coisas Necesitamos poner atención en las cosas para não fazer um juízo errado. para no hacer un juicio falso. Uma vez Deus me disse, há muitos anos atrás, Una vez Dios me dijo, muchos años atrás, Deus ministrou em meu coração, Dios ministró mi corazón. exatamente assim. Exactamente así. Quando tu julgas alguém, Cuando tú juzgas a alguien, tu te coloca no meu lugar. tú te pones en mi lugar. Mas quando alguém te julga, Mas cuando alguien te juzga, eu me coloco no teu lugar. yo me pongo en tu lugar. Deus ministrou isso e eu nunca vou esquecer essa frase linda. Dios me ministró eso, nunca había escuchado esa frase tan linda. Precisamos ter atenção Necesitamos poner atención para não sentarmos na cadeira de Deus, para no sentarnos en la silla de Dios, no banco onde Deus senta para julgar. en el banco donde Dios se sienta para juzgar. A análise, a percepção de Deus é perfeita. La percepción de Dios es perfecta. O saber, o conhecimento de Deus é total. El saber, el conocimiento de Dios es total. A sabedoria de Deus La sabiduría de Dios é plena. es plena.
Deus não faz falsos juízos. Dios no hace falsos juicios. E nós devemos ter temor do Senhor Nosotros debemos de tener temor del Señor antes de que uma palavra escape dos nossos lábios. antes de que una palabra escape de nuestros labios, Antes de que um pensamento errado antes de un pensamiento errado desça ao nosso coração. llegue a nuestro corazón. Precisamos ter temor do Senhor. Necesitamos tener temor del Señor. A Bíblia nos ensina algumas coisas muito importantes. La Biblia nos enseña unas cosas muy importantes. Nós vamos ler agora. Nosotros vamos a leer ahora. A Bíblia fala sobre a mentira. La Biblia habla sobre mentira. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. En Apocalipsis capítulo 21, 21, verso 8. verso 8. Na verdade, a Bíblia fala sobre os mentirosos aqui neste texto. La Biblia habla sobre los mentirosos aquí en este texto. Deus abomina toda mentira. Dios abomina toda mentira. Deus não aceita. Dios no acepta. Nosso Deus é Deus da verdade. Nuestro Dios es Dios de verdad. Vamos ler o texto. Vamos a leer el texto. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos os mentirosos, Todos los mentirosos, a sua parte será no lago de fogo. su parte será en el lago de fuego. O mentiroso não é somente aquele que cria uma mentira, que desenvolve uma mentira. Un mentiroso no es solo aquel que crea una mentira, Não é só aquele que constrói uma mentira intencionalmente, no es solo aquel que construye una mentira intencionalmente, mas aquele que passa adiante uma mentira. más aquel que pasa más adelante de la mentira. Ele está compartilhando esta mentira. Él está compartiendo esta mentira. Ele está multiplicando aquela mentira. Él está multiplicando aquella mentira. Nesses dias que nós vivemos de redes sociais, En estos días que vivimos con redes sociales, percebemos a facilidade que muitas pessoas têm de simplesmente clicarem, tenemos la facilidad de que solamente con un clic enviam mensagens falsas, envían mensajes falsos, injustas, juicios, injustos, mensagens que são mentirosas. mensajes que son mentirosos. Precisamos ter atenção, Necesitamos poner atención, temor do Senhor, temor del Señor, porque o nosso Deus abomina a mentira. porque nuestro Dios abomina la mentira. Todo aquele que ama, pratica, Todo aquel que ama, practica, apoia, contribui, apoya, contribuye, compartilha, comparte. a parte desses será um juízo de Deus. La parte de ellos será el juicio Juízo de de Dios. Deus. Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer Primera de Pedro, Capítulo 3, capítulo 3, versículo 10, versículo 10, que fala sobre a língua perversa. que habla sobre la lengua perversa. Isto é, a língua do homem que não tem temor. Esto es la lengua del hombre que no tiene temor. Fala tudo que lhe vem à sua mente. Habla todo lo que viene a su mente. Podemos ler. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrena su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. Refrear a língua do mal. Frenar la lengua del mal. Dar um stop, parar. Darle un stop, parar. Não permitir-se usar a sua língua. No permitir que su lengua la use para o mal, para mal, para a blasfêmia, para blasfemia, para destruir a vida dos outros, para destruir la vida de otros, para causar contenda, para causar contienda, destruição. destrucción. Mas precisamos usar a nossa língua, Mas necesitamos usar nuestra lengua para a glória de Deus, para la gloria de Dios, para a edificação do próximo, para edificación del prójimo, em amor. en amor. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 26. versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Se nós não refreamos a nossa língua, Si nosotros no frenamos nuestra lengua, a nossa religião é vã. nuestra religión es falsa. Não há sentido. No hay sentido. Não há fundamento real. No hay fundamento real. Não provém de Deus No proviene de Dios
e não se manifesta para a glória de y no Deus. se manifiesta para la gloria de É Dios. uma religião oca, Es oca, una sabe? religión hueca, Não tem nada dentro, no tiene nada dentro, vazia. vacía. Precisamos cuidar da nossa língua. Necesitamos cuidar de nuestra lengua. Vamos ler agora Tiago capítulo 3, Vamos a leer ahora Santiago capítulo 3, versículos 5 até o 8. versículo 5 hasta el 8. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Veja a seriedade com que o texto bíblico trata sobre a língua. Vea la seriedad con que el texto bíblico trata sobre la lengua. A língua é comparada a um fogo. La lengua es comparada a un fuego Que incendeia um bosque inteiro. que enciende un bosque entero. Um pequeno fogo, uma pequena faísca, o início pequeno de um fogo. Un pequeño fuego Se transforma numa gigante destruição se transforma en una gigante destrucción de uma floresta inteira, de un bosque de entero. um bosque inteiro. Precisamos ter cuidado com o que Necesitamos tener falamos. cuidado. Para nós que moramos aqui na Califórnia, Para nosotros que vivimos aquí en California, temos visto quando chega o verão hemos visto cuando llega el verano as consequências do fogo las consecuencias del fuego que tem se espalhado pelas montanhas que se va hacia las montañas e vai destruindo tudo. y va destruyendo todo. E as consequências são muito tristes. Y las consecuencias son muy tristes. Eu estive vendo algumas partes das montanhas, Yo estive mirando, estuve viendo algunas partes de las montañas em que pegou fogo em tudo. en que pegó fuego en todo. É muito feio. Es muy feo. O chão fica seco. El llano queda seco. Todas as árvores fica só um pedaço do tronco, sabe o Todos tronco? los árboles se quedan en un pedazo de tronco, Preto, queimado, negro, quemado. Muito triste. Muy triste. Destruição total. Destrucción total. A Bíblia fala La Biblia habla que a língua causa uma destruição. que la lengua causa una destrucción. Ela é como um fogo. Es como un fuego. Não é assim que convém que aconteça. No es así lo que pase. Nós somos filhos de Deus, Nosotros somos hijos de Dios, lavados pelo sangue de Jesus. lavados por la sangre de Jesús. Recebemos o Espírito Santo Recibimos al Espíritu Santo e a nossa vida foi cheia do amor de Deus. y nuestra vida fue llena del amor de Dios. Esse amor precisa se manifestar Ese amor se necesita manifestar em sabedoria e humildade en sabiduría y humildad e temor ao Senhor, y temor al Señor, para que as vidas não sejam destruídas através da nossa língua, para que las vidas no sean destruidas a través de nuestra lengua, mas sejam edificadas, mas sean edificadas, para que sejam que recebam através de nós o amor de Deus que reciban a través de nosotros amor de Dios e não a destruição. y no destrucción. Quero ler também Quiero leer también, falando sobre agora o temor do Senhor. hablando ahora sobre el temor del Señor. Salmos Salmos, de número 111, número 111, versículo 10. versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. O temor do Senhor Jeová El temor del Señor Jehová é o princípio da sabedoria. es el principio de la sabiduría, É o que dá base à sabedoria. el que da la base a la É sabiduría, o que dá sustentação el que da sustentación à sabedoria. a la sabiduría. Em outras palavras, sem o temor do Senhor En otras palabras, sin temor del Señor, no nosso coração, nuestro corazón somos tolos, somos nécios. necios, Somos carregados
pelos nossos pensamentos, somos cargados por nuestros pensamientos, sentimentos sentimientos e atitudes. y actitudes. E usamos a nossa vida, o nosso corpo e a nossa língua para causar destruição. Y usamos nuestra vida, nuestro cuerpo para hacer destrucción. A começar por nós e destruindo a nós mesmos e aos outros. Y comenzamos a destruirnos nosotros mismos y a los otros. Por isso que o temor do Senhor, Por eso es que el temor del Señor ele é o princípio da sabedoria. es el principio de la sabiduría. Aqui inicia a sabedoria. Aquí inicia la sabiduría. Quero ler agora o provérbio de capítulo 1, versículo 7. Quiero leer ahora Proverbios capítulo 1, Versículo 7. versículo 7. Ainda falando sobre o temor do Senhor. Y ahí habla sobre el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Novamente fala sobre o temor do Senhor. Nuevamente habla sobre el temor del Señor. Veja o quão importante Vea cuál importante é ter o temor de Deus em nossa vida. es tener temor de Dios en nuestra vida. Os insensatos são levados como vento, Los insensatos son llevados como el viento, como as águas como las aguas. são levadas pelas correntes dos rios. Son llevadas por las corrientes de los ríos. Mas aquele que tem temor ao Senhor Mas aquel que tiene temor del Señor analisa todas as coisas. analiza todas las cosas. Ele pondera, Él pone, ele pondera, ele verifica. él verifica Ele verifica com a sabedoria de Deus. Él verifica con la sabiduría de Dios. A Bíblia diz que o homem espiritual La Biblia dice que el hombre espiritual discerne todas as coisas. discierne todas las cosas. Isto é, o homem espiritual, o homem que está cheio do Espírito de Deus. Esto es el hombre que está lleno del Espíritu de Dios. Ele percebe as situações que lhe cercam, Él percibe situaciones que que lhe rodeiam, que le rodean. e sabe quando é hora de falar e hora de calar-se. Él sabe cuándo es hora de hablar y cuándo es hora de callarse. E há temor de Deus em seu coração. Y hay temor de Dios en su corazón. Vamos ler também Provérbios capítulo 9, versículo 10, Vamos a leer también Proverbios capítulo 9, versículo 10, que reforça o mesmo assunto que acabamos de ler. que refuerza el mismo asunto que acabamos de leer. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. A Bíblia repete: La Biblia repite, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, porque é muito importante, porque es muy importante, porque é fundamental na vida do cristão. porque es fundamental en la vida del O cristiano. temor do Senhor. El temor del Señor. Vamos ler agora o capítulo 14, versículo 27. Vamos a leer ahora el capítulo 14, versículo 27 27 de Provérbios. de Proverbios. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. O temor do Senhor é manancial de vida. El temor del Señor es manantial de vida. Emana vida, flui vida Emana vida, fluye vida do temor do Senhor. del temor del Señor. Aquele que teme ao Senhor, esse recebe vida. Aquel que tiene temor del Señor, ese recibe vida. Esse usufrui da verdadeira sabedoria. Ese recibe verdadera sabiduría. Que nós possamos viver debaixo da sabedoria de Deus. Y nosotros necesitamos vivir bajo la sabiduría de Dios. Aleluia. Aleluya. Quero ler em Isaías capítulo 11. Quiero leer en Isaías capítulo 11. Vamos ler o versículo 2 e 3. Vamos a leer el versículo 2 E 3. y 3. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Olha que lindo que o texto fala. Oiga lo que este texto habla, lindo que este texto habla. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, No juzgará según la vista de tus ojos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. ni reprenderá según lo que escuchaste. É um texto messiânico que aponta para Cristo, Es un texto mesiánico que apunta para Cristo, aquele que julga perfeitamente, aquel que juzga perfectamente, que analisa as coisas de uma forma perfeita, correta.
que analiza las cosas de una forma perfecta, correcta, o qual devemos olhar e buscar imitar a Cristo. lo cual debemos de oír y tratar de imitar a Cristo. Viver segundo a sua vontade, segundo os passos de Cristo. Vivir según su voluntad, según los pasos de Cristo. Segundo Cristo vivia, devemos buscar viver. Según Cristo vivía, debemos buscar vivir. Ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, segundo aquilo que se vê aparentemente. Él no juzgará según la vista de sus ojos, no juzgará lo que se ve aparentemente, Porque aquilo que se vê muitas vezes não é a verdade. porque aquello que se ve muchas veces no es la verdad. E também não julgará segundo o ouvir dos seus ouvidos, Y no juzgará según lo que escuchan sus oídos, mas ele vai repreender segundo a plena verdade. mas él va a reprender según la verdad, A totalidade da verdade. la totalidad de la verdad. Sem o temor do Senhor, o julgamento é falho. Sin el temor del Señor, el juicio es falso. A análise das situações saem erradas, El análisis de las situaciones salen erradas, tortuosas, enganosas. dudosas, engañosas. Precisamos cuidar com o julgamento superficial, Necesitamos cuidar el juicio superficial com uma análise precipitada, o un análisis precipitado, fato incompleto, un, facto, un- uma situação una incompleta. situación incompleta. A metade de uma verdade La mitad de una verdad é uma verdadeira mentira. es una verdadera mentira. Não esqueça disto. Não se olvide disto. No se olvide de esto. Um pedaço da verdade Un pedazo de verdad é uma mentira completa. es una mentira completa. Vamos ter temor do Senhor Vamos a tener temor del Señor em nosso coração. en nuestro corazón. Vamos cuidar com aquilo que falamos e pensamos, Vamos a cuidar aquello que hablamos y pensamos para não cometermos juízos precipitados, julgamentos precipitados. para no cometer juicios precipitados. O segundo assunto que eu quero falar nessa noite El segundo asunto que quiero hablar esta noche é um outro aspecto, es otro aspecto, as más aparências. las malas apariencias. Precisamos, por outro lado, Necesitamos, De- vemos por otro lado, fugir das más aparências. huir de las malas apariencias, Fugir para lejos. huir lejos. Precisamos observar Necesitamos observar as situações que nos cercam, las situaciones que nos rodeiam. nos rodean. Vamos ler em 1 Tessalonicenses, Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. capítulo 5, versículo 22. Absteneos de toda especie del mal. O texto bíblico aqui está dando uma instrução para nós. El texto bíblico aquí está Uma instrução, dándonos instrucciones, uma ensinança. enseñanza. Está nos orientando para que nós venhamos a fugir, Están orientándonos para que nosotros huyamos, nos apartemos nos apartemos tudo aquilo que aparenta ser, todo aquello que aparenta ser, aquilo que pode vir a aparentar, aquello que puede aparentar, mas que na verdade não é. pero la verdad no es. Precisamos ser sábios. Necesitamos ser sabios. Eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, ali pelo ano 2000 aproximadamente, Yo recuerdo que cuando eu fui a Jesús eu voltei. en el año 2000 aproximadamente, 2000. O meu pastor, num dia de culto, dia de el serviço, pastor un día en la noche de culto, o meu pastor, ele chegou para mim durante o culto él llegó para mí durante el culto, durante el servicio, e falou: vem comigo, me y segue, habló, ven conmigo, me segue. sígueme. E nós fomos socorrer uma irmã Y nosotros fuimos a ayudar a un hermano que tinha estragado o carro dela. que tenía descompuesto su carro, Não estava trabalhando. no estaba trabajando. Não estava bom. A irmã queria vir para a igreja, mas o carro dela parou de trabalhar. La hermana quería ir a la iglesia, pero su carro no funcionaba. E a irmã chamou por teléfono Y la hermana llamó por teléfono para o pastor pedindo ajuda dele. para el pastor pidiendo ayuda para él. Pastor, me socorre, meu carro não está funcionando. Pastor, ayúdeme, el carro no está funcionando. Né? Mas foi no meio do culto. Mas fue en medio del servicio. Então a esposa dele continuou conduzindo o culto Entonces la esposa continuó conduciendo el culto
E ele foi ajudar a socorrer a irmã. y él fue a ayudar a socorrer a la hermana. Mas ele não foi só. Pero él no fue solo. Ele pediu para mim ir com ele. Él pidió para mí ir con él. E depois que eu entendi a sabedoria Y después yo entendí la sabiduría da forma que ele fez, que ele conduziu as coisas. de la forma en que él condució las cosas. Ele poderia ter ido só, Él podría haber ido solo, mas ele foi sábio e pediu para ir com outra pessoa. mas él fue sabio y pidió que fuera alguien más. O que significa isto? ¿Qué significa eso? Significa o que a Bíblia está nos ensinando. Significa lo que la Biblia está enseñando. Fugir da aparência do mal. Huir de la apariencia del mal. Apartar-se daquilo que pode parecer, Apartarse de aquello que puede parecer, mas não é. pero no es. Mas aos olhos de alguém, de outras pessoas, Mas a los ojos de alguien, de otras personas, pode vir a parecer. puede parecer. Então, devemos ter sabedoria Entonces debemos de tener sabiduría para em diversas situações da nossa vida para diversas situaciones de nuestra vida. evitarmos situações Evitar situaciones que podem dar abertura, que pueden dar abertura, espaço espacio, para pessoas olharem e pensarem algo mal, algo errado. para que las personas vean y piensen algo malo. Evidente, não estamos falando de perfeição, ninguém é perfeito. Evidentemente no estamos hablando de perfección, nadie es perfecto. Há situações que nem percebemos, Las situaciones que percibimos, que muitas vezes não percebemos. que muchas veces no percibimos, Mas aquilo que nós percebemos, más aquello que percibimos, aquilo que nós podemos fazer de uma forma mais sábia, aquello que nosotros podemos hacer de una forma más sabia, fugindo da aparência do mal, huyendo de la apariencia del mal, façamos. hagámoslo. Façamos assim para a glória de Deus. Hagamos así para la gloria de Dios. Precisamos ter atenção nessas coisas. Necesitamos poner atención en esas cosas. Há alguns anos atrás, Algunos años atrás, lá na cidade onde eu vivia, em Tramandaí, la ciudad donde yo vivía, em Tramandaí, en Tramandaí, no Brasil, en Brasil, tinha um trabalho que Deus colocou no meu coração para mim fazer. yo trabajé en algo que Dios colocó en mi corazón hacer. Tem uma avenida lá em Tramandaí, uma avenida que se chama Fernandes Bastos. Hay una avenida en Tramandaí que se llama Fernández Vázquez. Bastos, perfeito. Bastos, Fernández Bastos. Isso. E essa é uma avenida que corta toda a cidade. Y es una avenida que pasa por toda la ciudad. E de noite, muitas pessoas vão para o centro desta avenida para prostituírem-se, Y de noche muchas personas van para el centro sobre esa avenida para prostituirse, para vender o seu corpo por dinheiro. para vender su cuerpo por dinero. E eu queria evangelizar aquelas pessoas. Yo quería evangelizar a aquellas personas. E eu não resistia mais, eu preciso fazer isso. Yo no aguantaba más, yo necesito. E como é que eu vou fazer? Eu sou solteiro, Y eu sou solteiro, não era yo casado. era soltero, no era casado. Aí eu orei a Deus, Y oré a Dios, pedi autorização do meu pastor, pedí autorización de mi pastor, ele abençoou, él dijo que sí, e aí Deus me deu sabedoria. y ahí Dios me dio sabiduría. Convidei um casal da minha igreja Invité a un casado de mi iglesia para ir junto comigo fazermos o evangelismo. para ir junto conmigo a hacer evangelismo. E foi uma bênção. Y fue una bendición. E fizemos aquilo por bastante tempo. Estuvimos ahí por bastante tiempo. Íamos, evangelizávamos, Íbamos, evangelizábamos, mas Deus deu sabedoria mas Dios dio sabiduría para mim fazer da forma certa. para mí hacerlo de forma cierta. Não teria nada demais em eu evangelizar uma pessoa só. No tenía nada de malo evangelizar a una persona sola. O mais importante é alcançar as vidas. Era más importante alcanzar las vidas. Mas se eu posso fazer algo com mais excelência, Mas si yo puedo hacer algo con más excelencia, se eu tenho a oportunidade de fazer algo usando uma sabedoria um pouco maior, si yo tengo oportunidad de hacer algo con una sabiduría un poco mayor, exatamente, se eu tenho oportunidade de fazer algo com mais sabedoria, si yo tengo oportunidad de hacer algo con más sabiduría, assim eu devo fazer. así lo debemos hacer. Se eu posso evitar situações que podem aparentar o mal, Si yo puedo evitar situaciones que pueden aparentar mal, de alguém passar e olhar uma situação de eu estar evangelizando, de alguien que pase y pueda ver la situación que yo estoy evangelizando, e pode sair com a sua língua
falando coisas que E não são po- verdadeiras. Y puede salir hablando cosas con su lengua que no son verdaderas. É claro que cada um vai dar conta das suas palavras. Es claro que cada uno va a dar cuenta de sus palabras. A Bíblia diz, pelas suas palavras sereis justificados. La Biblia dice que por sus palabras serán justificados E pelas suas palavras sereis condenados. y por sus palabras serán condenados. É claro. Es claro, Mas também sabemos que se eu posso fazer algo mas también sabemos que si tú puedes hacer algo para evitar uma aparência do mal, Para- assim eu devo fazer. para evitar una apariencia del mal, así lo tienes que hacer. Então, nós íamos em 3 pessoas, eu e mais este casal, esta pareja. Entonces lo hicimos así, 3 personas. Para a glória de Deus foi uma bênção. Para la gloria de Dios fue una bendición. Precisamos cuidar da aparência do mal. Necesitamos cuidar la apariencia del mal, Aquilo que não é, aquello que no es. mas ao olhar das outras pessoas, né, ao mirarem, pode parecer Mas ser. para la vista de otras personas puede parecer. Fujamos dessas situações. Huyamos de esas situaciones. Eu quero ler em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13. Yo quiero leer en 1 de Corintios capítulo 8 versículo 13. por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Qual é o fundamento desse texto? ¿Cuál es el fundamento de ese texto? O que é que dá vida, que dá sentido a essa ideia aqui? ¿Qué es lo que le da vida, que le da sentido a ese versículo? O amor. El amor. O amor é o fundamento El amor al fundamento. do que está escrito em 1 Coríntios 8:13. Aquí está escrito 1 de Corintios 8:13. Precisamos evitar todo tipo de escândalo, Necesitamos evitar todo tipo de escándalo, de situações e circunstâncias de situaciones y circunstancias que deem ocasião ao engano, que den ocasión a un engaño, a falsas aparências, a falsas apariencias, aquilo que não é, aquello que no es, mas pode vir a parecer, mas puede parecer, por amor ao próximo, por amor al prójimo, por sabedoria, por sabiduría, para a glória de Deus. para gloria de Dios. Precisamos fugir da aparência do mal. Necesitamos huir de la apariencia del mal. Quero ler o último texto aqui, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Quiero leer el último texto aquí en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no se vea vituperado. Veja bem esse texto, não dando ocasião, não dando escândalo. Vean bien ese texto, no dando ocasión, no dando escándalo. Precisamos estar atentos, Necesitamos estar atentos, perceber as coisas percibir las cosas com antecedência. con Antecedência, antes. Antes de. Exatamente. Antes que se passe alguma coisa, precisamos mirar, ter visão, Antes de que pase una cosa, nosotros necesitamos mirar, tener visión, sabedoria, sabiduría, para não entrar numa situação de forma desnecessária, para no entrar en una situación de forma innecesaria, que não vai trazer edificação, que no va a traer edificación, mas pode trazer confusão. más puede traer confusión. Interessante o texto de Jó, capítulo 1, versículo 1. Interesante el texto de Juan, capítulo Job. Job. Não necessitamos ler este aqui. No necesitamos leerlo. Não. Job, capítulo 1, versículo 1, fala assim: havia um homem na terra de Uz. Job capítulo 1, versículo 1 habla así: había un hombre en la tierra de Uz, Uz, cujo nome era Jó. cuyo nombre era Job. Este homem era íntegro, Este hombre era íntegro, reto, recto, que temia a Deus que temía a Dios e se desviava do mal. y se desviaba del mal. Veja, a linguagem que a Bíblia usa, se desviava do mal. El lenguaje que la Biblia usa se desviaba del mal. Essa linguagem me lembra sobre apartar-se da aparência do mal. Ese lenguaje en mi lengua es apartarse da aparência do de la mal. apariencia del mal. Exatamente. É uma linguagem que trata mais ou menos o mesmo aspecto. Ele fugia daquilo que
poderia ser mal. Es un lenguaje que habla más o menos del mismo aspecto, que tú tienes que hacerte a un lado del mal. Aquilo que não é bom diante de Deus. Aquello que no es bueno delante de Dios. Aquilo que pode causar tropeço para outras pessoas. Aquello que puede causar tropiezo para otras personas. E a si mesmo. Y así mismo. Jó se desviava do mal. Job se desviaba del mal. Devemos cuidar em nossos julgamentos. Debemos cuidar en nuestros juicios, Muitas vezes precipitados, muchas veces precipitados, da falta de temor. la falta de temor, Mas ao mesmo tempo devemos fugir da aparência do mal. mas al mismo tiempo debemos de huir de la apariencia del mal. São dois aspectos do mesmo assunto. Son dos aspectos del mismo asunto. Cuidar com o julgamento precipitado Cuidar con el juicio precipitado em relação ao próximo en relación al prójimo e cuidar da aparência do mal y cuidar de la apariencia del mal em relação a mim. en relación a mí. Em relação ao próximo, não faça um juízo precipitado. En relación al prójimo, no un falso Não, juicio precipitado. não faça um juízo No precipitado. haga un juicio precipitado. Porque muitas vezes não conhecemos toda a verdade. Porque muchas veces no conocemos toda la verdad. Em relação a mim, En relación a mí, a você, a usted, buscamos fugir da aparência do mal busquemos huir de la apariencia del mal, em amor ao próximo, en amor al prójimo, para a edificação do reino de Deus, para edificación del reino de Dios, para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Que essa mensagem possa ser de proveito para a tua vida, Que este mensaje pueda ser profético para tu vida, possa ser proveitosa para a tua pueda vida, ser provechoso para tu vida, que tu possa receber e colocar em prática, que tú puedas recibir y colocar en práctica, em nome do Senhor en Jesus el nombre del Cristo. Señor Jesucristo. Quero orar contigo neste momento. Quiero orar contigo durante este momento. Deus bendito e maravilhoso, Dios bendito y maravilloso, eu quero te agradecer pela tua palavra, Pai. yo quiero agradecerte por tu palabra. A tua Padre. palavra é a verdade. Tu palabra es verdad. Sempre nos ensina, Siempre nos enseña, nos edifica, nos edifica, nos leva a te conhecer mais e mais. nos lleva a conocerte más y más. Nos dá sabedoria. Nos da sabiduría. Eu te peço, Senhor, eu te Yo te pido, pido, Señor, para que possamos cuidar com aquilo que falamos, para que podamos cuidar aquello que hablamos, aquilo que miramos, que vemos com os nossos olhos aquello que miramos y vemos con nuestros ojos. e temos certeza de alguma coisa. Y tenemos la certeza de una cosa. Estamos seguros muitas vezes, Estamos seguros muchas veces, mas essa não é a verdade. mas esa no es la verdad. Que o Senhor possa produzir em nós Que el Señor pueda producir en nosotros isso que a Bíblia diz, eso que la Biblia dice. o temor do Senhor. El temor del Señor. O temor do Senhor é maravilhoso, El temor del Señor es maravilloso. nos dá alegria, Nos da alegría. nos dá Nos paz, da paz. nos mantém, nos sentimos seguros diante do temor do Senhor, Nos sentimos seguros delante del do temor do temor Senhor, del Señor. porque sabemos que estamos debaixo da fidelidade de Deus, Porque sabemos que estamos debajo de la fidelidad de Dios. debaixo da vontade do Senhor. Debajo de la voluntad del Señor. Muito obrigado, Senhor. Muchas gracias, Señor. Eu te agradeço pela tua fidelidade, pela tua palavra. Yo te agradezco por tu fidelidad, por tu palabra. Que possamos cuidar tudo aquilo que falamos e pensamos. Que podemos cuidar aquello que hablamos y que decimos. E não venhamos a fazer um juízo sobre tudo que vemos. Y no hagamos un juicio sobre aquello que nosotros vemos. E que nós possamos fugir de toda aparência do mal. Y que nosotros podamos huir sobre toda apariencia del mal. Ajuda a mim, Ayúdame. ajuda aos meus irmãos que estão escutando. Ayuda a nuestros hermanos que están escuchando. Precisamos de Ti, amado Espírito Santo. Necesitamos de ti, amado Espíritu Santo. Nos dá a Tua sabedoria, Danos tu o sabiduría, Teu entendimento, tu entendimiento, para prever, para ver as coisas antes, para prever, para ver las cosas antes, para termos a visão necessária, para tener la visión necesaria, para fugirmos, nos apartarmos para apartarnos de tudo aquilo que pode ser uma aparência do mal de todo aquello que puede ser una apariencia del mal e assim evitarmos escândalos y así evitarnos escándalos e más conversações y malas conversaciones e falsas ideias. y falsas ideas. Em nome de Jesus En el Cristo, nombre de Jesucristo. nós te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Nosotros te adoramos en la belleza de tu santidad. Assim te agradecemos pela Tua palavra. Así te agradecemos por tu palabra. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Que o Senhor possa estar te abençoando Que el Señor te esté bendiciendo
Creia no Evangelho. Cree en el Evangelio. O Evangelho é o poder de Deus. El Evangelio es el poder de O Dios. poder que transforma todas as El coisas. poder que transforma todas las E cosas. nos dá sabedoria Y nos da sabiduría para viver uma vida cristã para vivir una vida cristiana. solidificada Solidificada na graça, en la gracia, no amor en el amor e na fidelidade de Deus. y en la fidelidad de Dios. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, Estaremos aquí el próximo miércoles, se assim o Senhor nos permitir. si así el Señor nos permite. Deus te abençoe. Dios te bendiga. Santo, 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 santo.